Muito obrigada. Nobre, 10 horas e 31 minutos, hora de mais um Liberdade de Opinião. A oposição alcançou as 27 assinaturas necessárias para abrir uma CPI sobre o MEC, o Ministério da Educação, lá no Senado. A Comissão de Educação ouviu o presidente do Fundo Nacional de Educação sobre o suposto favorecimento de pastores na liberação de recursos. A comissão avalia as denúncias sobre a suspeita de que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, praticava beneficiamento indevido na destinação de verbas públicas do MEC, do Ministério, através da intermediação de pastores, de 2 pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos, que cobrariam propina dos prefeitos. O presidente do FNDE confirmou que participou de ao menos 4 agendas com esses religiosos, mas disse que não presenciou, entre aspas, conversas suspeitas em nenhuma das ocasiões. Os pastores evangélicos acusados de tráfico de influência, Arilton Moura e Gilmar Santos, foram ouvidos pela comissão a participarem na mesma audiência. No entanto, foram convidados a participar dessa mesma audiência. No entanto, eles enviaram ofícios informando que não compareceriam. E segundo a apuração do nosso analista aqui, Caio Junqueira, alguns interlocutores do presidente Jair Bolsonaro disseram que o governo já teme o efeito eleitoral de uma nova CPI para investigar denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. A leitura de aliados do presidente é de que o enredo agora é semelhante ao que desencadeou na instalação da CPI da Covid, em que a base aliada foi atropelada pela oposição e o governo acabou sangrando politicamente durante todo o período das investigações. Eu quero saber agora de Boris Casoy. Mais uma CPI pintando no cenário. Boris Casoy, qual é o efeito político de uma nova CPI agora para investigar essas denúncias de irregularidades, de favorecimento a pastores no Ministério da Educação, hein, Boris? Essa CPI está sendo proposta e defendida com unhas e dentes pela oposição, porque, evidentemente, pode trazer um grande desgaste à candidatura do presidente Bolsonaro na tentativa de recondução ao Palácio do Planalto. Essa audiência que nós tivemos ontem demonstrou um cinismo absurdo quando o presidente do FNDE disse que os pastores iam lá para orar. Ninguém é idiota para acreditar numa frase desse tipo, numa justificativa dessas. O presidente subestimou a burrice alheia. Imagine, os pastores iam lá para aquelas reuniões, em todas, para orar. Na verdade, segundo a versão de alguns prefeitos, eles tomavam dinheiro para aprovar a instalação ou subsídios para escolas nos municípios brasileiros, até dos mais pobres, sem dó nem piedade. Esses piedosos sacerdotes agiam de maneira firme, né, da ODS, na tentativa de tirar dinheiro dinheiro público daqueles a quem cabia a gestão dos municípios e que queriam construir escolas e outras dependências escolares nos seus municípios. Eu acho, isso é opinião pessoal minha e não tem nenhuma defesa do presidente Bolsonaro, eu acho que isso já devia estar sendo apurado pela polícia. É uma questão de polícia, não precisa de uma CPI. Por isso eu digo que não precisa de uma CPI. Alguém pode dizer, não, está defendendo o Bolsonaro. Isso precisa ser investigado, já devia estar sendo investigado.
na forma da lei. Tem lei tranquilamente, o Código Penal está aí e toda a legislação complementar. Tem um monte de crimes que possivelmente foram cometidos, supostamente, como gostam de dizer alguns jornalistas, foram cometidos por esses pastores, por quem, enfim, competia fiscalizar e não fiscalizou as verbas. O ministro que disse que, atendendo à solicitação do presidente, colocou esses dois pastores. Será que eles são pastores? Colocaram esses dois pastores para resolver os contatos com os prefeitos e autorizar as concessões de verbas. Isso é uma apuração policial quase sumária. E, infelizmente, isso parece uma quimera, né? Parece uma lenda. Botar os responsáveis na cadeia. Botar os responsáveis na cadeia. Não fazer como na Lava Jato, que os responsáveis estão todos, quase todos soltos, alguns candidatos, e nos casos mais graves eles estão em suas mansões curtindo uma prisão domiciliar. Precisa colocar essa gente na cadeia. São ladrões, são gatunos, são bandidos. Não adianta fazer uma CPI. Uma CPI que me pareceu necessária, que era a CPI da Covid, olha aí, até agora não tem nenhuma consequência. Quer saber? Dificilmente vai ter. Demorou, funcionou muito bem contra o governo, desgastou o presidente, mas o objetivo final, que era punir os responsáveis, colocar as coisas nos seus devidos lugares, apurar o que aconteceu e botar essa gente na cadeia, até hoje não aconteceu, e eu gostaria de evitar que isso acontecesse. Eu queria ver esses pastores eles não decidiram não ir no Congresso. Gostaria de ver esse pessoal respondendo perante um delegado de polícia, perante o Ministério Público e, numa sentença não demorada, prisão preventiva. Eles são perigosos. Gente que faz isso é perigosa. Prisão preventiva para eles. Que história é essa? Então, eu acho que CPI é um instrumento apenas político e que não resolve a questão. Essa foi a opinião de Boris Casoy.